Olá, meu nome é Paula Cassanho Vaz Eu sou Marlise Alves Teixeira. e nós estamos hoje aqui para falar com vocês sobre educação financeira, com o tema Investimento para um Futuro Próspero. E eu vou começar então me apresentando. Eu me chamo Marlise, sou natural e residente aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Sou contadora de formação e desde que eu comecei na contabilidade, junto com o meu sócio e marido Márcio, nós montamos a MM Contabilidade, Consultoria e Coaching. O coaching chegou um pouco depois nessa caminhada, chegou há 3 anos aproximadamente, quando fiz a minha formação em coaching, me especializei então em coaching financeiro. Como que eu vim parar nessa área de educação financeira? Bom, a pergunta tem uma resposta bastante simples e me parece muito óbvia. Durante todos os meus 15 anos de trabalho na contabilidade, atendi muitos clientes na parte de pessoa física, fazendo declarações anuais de imposto de renda. E me surgiu então uma grande dúvida: por que alguns clientes ganhavam prosperidade financeira, tendo o mesmo patamar de renda, e outros não? Outros ganhavam endividamento e iam como que para trás financeiramente. Foi aí que eu comecei então a estudar um pouco mais sobre o assunto e tive então uma descoberta essencial. Descobri que endividamento ele não depende da renda mensal da pessoa, ele não depende do grau de escolaridade e também não depende da região onde a pessoa mora. Inclusive, tem pesquisas aqui no Brasil que mostram que aproximadamente 49,4% da população é endividada, especialmente esse número é aqui da região sul. Isso quer dizer que 2 em cada 3 famílias possuem algum tipo de dívida. Não quer dizer que essa dívida não está sendo paga, ela pode até estar sendo paga, mas quer dizer que existe algum tipo de dívida. Olha só uma outra estatística que é bastante interessante com relação ao endividamento. 7 em cada 10 pessoas devem no cheque especial. E o mais interessante é que 1 em cada 3 dessas pessoas não tem nem ideia de como vai fazer o pagamento, não se planejou para fazer esse pagamento do endividamento. Isso me leva a crer que realmente o endividamento ele é algo muito comportamental. A situação, a forma como a pessoa lida com suas finanças, ele é mais comportamental do que referente ao quanto se ganha ou ao nível de escolaridade, enfim, o quanto que se estudou ou a região do país. Pois é, pessoal, eu sou a Paula Cassanho Vaz, né, como eu falei para vocês, e eu sou psicóloga de formação, também coach, licenciada pela Sociedade Brasileira de Coaching e fundadora do projeto PCV Dinheiro de Educação Financeira. E eu comecei a falar com vocês já num pois é aqui, porque tudo isso que a Marlise trouxe pra gente, na realidade, traz pra gente uma perspectiva de um país, no caso o Brasil, que esse tipo de comportamento de endividamento e analfabetismo financeiro é regra e não exceção. E eu, Paula, pessoalmente, sou uma, vamos dizer assim, eu fiz parte dessa estatística de analfabetos financeiros. Há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu comecei efetivamente a aplicar a educação financeira na minha vida. Eu já vinha de uma história de vida na qual eu me endividava, eu tinha uma mentalidade de acreditar mesmo que o dinheiro ia surgir de uma árvore, que eu podia fazer o que eu quisesse, que daqui a pouco eu resolvia o problema. E depois de um tempo, inclusive chegando justamente a ter endividamentos e ter problemas financeiros, que eu comecei a entender que existia uma forma muito mais leve e sustentável de viver a vida financeira. E foi então que eu fundei o projeto PCV Dinheiro de Educação Financeira para ajudar as pessoas que estão disponíveis a aprender a ter uma vida financeira mais leve, seguindo os meus exemplos, né? E seguindo também esse estilo que eu e a Marlise trazemos para as pessoas, mesmo através da nossa missão pessoal e profissional. Então, a nossa visão aqui de prosperidade é que o dinheiro ele é um meio e não um fim em si. Por isso, essa frase que vocês podem ler com a gente ali, que prosperidade é um estilo de vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no decorrer do nosso bate-papo. E juntas, então, nós somos fundadoras do Semente Próspera. Você pode visitar o nosso site, sementeprospera.com.br, entender um pouco mais sobre a nossa missão juntas, mas vamos adiantar um pouquinho para você aqui hoje. Impactar pessoas disponíveis através da educação financeira, semeando a prosperidade como um estilo de vida, de uma maneira leve, congruente e principalmente contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade consciente e financeiramente independente.
A partir de agora, você vai acompanhar conosco 5 passos para um futuro realmente próspero. Fique com a gente. E o nosso primeiro passo, então, para seguir em direção a um futuro realmente próspero é aprender sobre dinheiro. Geralmente, quando a gente está nas nossas palestras e cursos, a gente costuma perguntar para os participantes o que significa independência financeira para cada um deles. E geralmente as pessoas atribuem independência financeira à quantidade de dinheiro. Porém, toda vez que a gente estuda os especialistas da área financeira do Brasil e do mundo, todos dizem a mesma coisa. A independência financeira não tem a ver com quantidade de dinheiro, e sim com a qualidade do uso do dinheiro. Então, olha só que interessante. Para você ter independência financeira, você precisa saber fazer o dinheiro trabalhar para você, de modo que chegue um momento em que o resultado dos seus investimentos te deixem tranquilo, porque você passa a receber o que a gente chama de renda residual, renda passiva ou renda recorrente. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender, tá? É mais ou menos assim. Imagine que você foi lá e comprou um terreno e nesse terreno você se programou para construir 5 casas. Obviamente que no período que você está construindo, você vai ter todo o esforço, né? Você vai ter que comprar material, contratar a equipe para fazer a obra, desde a parte estrutural até a execução da obra mesmo, até que vai chegar um ponto, imagine que daqui 5 anos você conseguiu terminar de construir essas 5 casas. Lembrando também que você teve o dispêndio financeiro nesse período e que provavelmente existiram finais de semana, algumas noites que você não dormiu e outros momentos que você teve que ir visitar a obra e tudo mais. Então, acompanharam comigo o esforço até que essas casas estivessem prontas, certo? Chegou no momento em que as 5 casas estão prontas. Então, você aluga essas casas. O dinheiro que vai entrar para você já não depende mais de você estar fisicamente presente trabalhando. Pelo contrário. Então, esse aluguel é o que a gente chama de renda residual, renda recorrente ou renda passiva. E é bem interessante que, assim, lógico, eu dei um exemplo agora de imóveis, mas nós temos outros exemplos. Você pode fazer outros tipos de investimento, como na Bolsa de Valores, você pode fazer investimentos até... Por exemplo, você pode escrever um livro e os royalties dos livros que você escreveu, você também vai ter como renda recorrente, entre outros tipos aí de renda recorrente que vocês podem pesquisar depois também, tá? Mas a moral da história é dizer para vocês que riqueza não é o mesmo que renda. Inclusive, 2 pesquisadores dos Estados Unidos, eles trazem para a gente a seguinte reflexão. Riqueza não é o mesmo que renda. Se você tem uma boa renda todos os anos e gasta tudo, você não está ficando rico. Você apenas está tendo um alto padrão de vida. A riqueza é aquilo que você acumula e não aquilo que você gasta. E para finalizar esse primeiro passo, uma dica próspera. Estude educação financeira. Busque leituras, vídeos, palestras, cursos, livros e até mesmo ouvir notícias sobre isso, para que você vá entendendo como o dinheiro pode trabalhar para você. Porque, afinal de contas, aprender sobre dinheiro é, inclusive, trazer isso para o seu dia a dia, para que realmente fique muito fácil falar, pensar e automaticamente agir para construir a sua prosperidade. E vamos seguir, então, para o nosso segundo passo, rumo a essa prosperidade, investindo num futuro melhor financeiramente falando. O nosso segundo passo, ele pede com que a gente tome consciência da situação atual. E eu quero perguntar para você que acompanha essa palestra, você sabe como que está a sua situação atual, financeiramente falando? Bom, se nós formos olhar por uma fórmula muito simples, na verdade não tem muito mistério, né? A gente pode pensar que a receita menos a despesa, ela vai dar ou lucro ou vai dar prejuízo. Uma maneira bem simples. Se eu ganho R$1.000 por mês e gasto R$900 por mês, eu tenho uma sobra de R$100 todos os meses. Isso num ano vai me dar um salário a mais, por exemplo, vai me dar R$1.200 no final de um ano. Se eu ganho 1.000 e gasto 1.000, eu fico zerada. Então eu não tenho nem lucro e nem prejuízo. Estou no 0 a 0, estou empatada. Estou aí no ponto de equilíbrio, digamos assim. Agora, se eu ganho 1.000 e se eu gasto 1.200 todos os meses, alguém está pagando a conta.
Pode ser o meu cartão de crédito, pode ser o meu cheque especial, pode ser alguém que está patrocinando essa diferença. Enfim, de alguma forma é preciso eu conhecer onde é que está essa situação atual. Se fôssemos comparar com um sinal de trânsito, onde o vermelho é o lugar do prejuízo, o amarelo é o lugar do 0 a 0 e o verde é o lugar onde está bom, onde está sobrando esse recurso. Onde que você estaria? Será que estaria no vermelho? Será que estaria no amarelo? Ou será que estaria no verde? Bom, se está no vermelho, é hora então de botar o pé no freio e passar para esse amarelo. Vamos equilibrar as contas. Se está no amarelo, é muito fácil passar para o verde. Olha só como é fácil. Ou você aumenta a sua receita ou você diminui a sua despesa. Não é simples? Matemática é muito simples. E dentro disso, se você fizer as duas coisas, aumentar a renda e diminuir a despesa, vai ser melhor ainda. Você vai poder potencializar ainda mais os seus ganhos e fazer com que sobre dinheiro para daí começar a pensar nisso que a Paula estava falando, nesses investimentos, nessa possibilidade de gerar renda e de levar essa renda para o futuro. Que tal? Chegou a hora de você mesmo decidir. Que tal você assumir o controle da sua vida financeira? Isso é se organizar financeiramente, saber o que eu ganho, saber o que eu gasto. Esses gastos, será que eu sei exatamente quanto que eu gasto por categoria? Por exemplo, será que eu sei quanto que a minha casa custa? A minha residência, eu tenho aluguel, eu tenho IPTU, eu tenho condomínio, eu tenho alimentação, eu tenho toda a manutenção da casa. Quanto que custa a minha educação? A escola dos meus filhos, o transporte para levá-los até lá? Enfim, quanto que é o meu custo de vida mensal? Esse é um primeiro ponto para a gente saber qual é a minha situação financeira atual e entender, então, que esse lugar, essa cadeira aí que você deve sentar, ela pertence a você. Você deve controlar a sua vida financeira. E para isso a gente traz, então, uma dica próspera, já finalizando esse segundo passo, que é a seguinte: pesquisar ferramentas para o controle de despesas, como, por exemplo, planilhas, aplicativos de celular, a gente traz aqui o nome de um, MoneyCare, Minhas Economias, também outro aplicativo, bloquinhos, enfim, cada pessoa se adequa a um tipo de controle financeiro, de desenvolvimento financeiro nessa parte. Faça aquilo que mais lhe agrada. Conheço pessoas que deixam dentro de cadernos e aí chega o final da semana e fazem todo aquele levantamento, fazem a planilha manual. Tem outras que gostam de alimentar planilhas dentro do Excel, enfim, dentro do computador, semanalmente ou até diariamente. Outras adoram aplicativo de celular. O mais importante de tudo isso é fazer esse monitoramento. É um monitoramento sistemático realmente das suas contas. Verificar o que você ganha, o que você gasta, o que está sobrando. E, atenção, né? Tem mais uma dica aí. Fazer por pelo menos 3 meses, para você conseguir monitorar a sua vida financeira e familiar por pelo menos um trimestre. Essa dica é fantástica. Inclusive, daqui a pouco a gente vai chegar lá, é uma dos nossos próximos passos, mas os especialistas falam que quem possui esse controle financeiro tem grandes possibilidades de se tornar um milionário. Espera aí que a gente já chega lá. E agora vamos então ao terceiro passo, mudar a mentalidade sobre dinheiro. Lembra que lá no começo do nosso bate-papo de hoje eu comentei com vocês sobre a minha mentalidade quando eu era analfabeta financeira? Socorro, gente! Sim, eu tinha uma mentalidade de pobre. Hoje eu entendo e compartilho essa ideia com vocês que é possível, não só possível, como é inclusive necessário a gente mudar a nossa forma de pensar sobre dinheiro. Isso faz toda a diferença. E para começar a desenvolver uma caminhada em direção a mudar a nossa mentalidade sobre dinheiro, a gente precisa começar desmistificando alguns conceitos. Olha só, 82,5% das pessoas milionárias saíram do zero, ou seja, eles não são milionários porque ganharam herança ou ganharam na Mega Sena, pelo contrário. Muitos de vocês já devem ter assistido esse filme, Até que a Sorte os Separe. Esse filme foi inspirado no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, de Gustavo Cerbasi, né? E nesse filme, uma prova muito clássica, inclusive, de que ter dinheiro não significa nada se você não souber fazer o dinheiro trabalhar para você. Nesse filme, eles ganham 100 milhões de reais e perdem tudo em 15 anos.
simplesmente porque eles gastam tudo indiscriminadamente. Obviamente que eles tinham a mentalidade do analfabeto financeiro, concordam comigo? Então, e existe uma forma de pensar sobre dinheiro, como a gente estava falando, né, Marlise? E aqueles dois pesquisadores lá dos Estados Unidos que eu comentei com vocês, o nome deles é Thomas Stanley e William Danko. Eles escreveram um livro chamado Milionário Mora ao Lado. E quando eles foram fazer essa pesquisa lá nos Estados Unidos, inclusive eles mesmos pensavam que pessoas milionárias, elas tinham um padrão de comportamento, de pensamento, igual que a maioria das pessoas pensa. Ou seja, que eles tinham barcos, que eles compravam roupas de grifes famosas, que eles compravam um relógio de $3.000 e assim por diante. E eles mesmos acabaram se surpreendendo quando eles viram que as pessoas milionárias têm um padrão totalmente diferente. Eles, olha só comigo, eles sabem exatamente quanto gastam e quanto ganham por mês e por ano em cada categoria. Lembra das categorias que a Marlise estava ajudando a gente a pensar agora há pouco? Esses milionários, eles possuem reserva de emergência na poupança. A recomendação, inclusive, para você que está já fazendo as suas anotações para seguir essa linha de raciocínio, é que você tenha uma reserva de emergência que componha 3 a 6 vezes o valor do teu custo de vida mensal. Por isso que é importante, inclusive, você saber quanto você custa mensalmente, concordam? Os milionários, então, eles investem e correm riscos calculados, ou seja, eles não colocam dinheiro em qualquer coisa, eles fazem um planejamento antes e eles sim fazem investimentos de risco, porém com bastante cautela. Eles fazem controle financeiro, ou seja, tem planilhas, eles monitoram sistematicamente o dia a dia financeiro deles. Eles também têm seguros de vida, especialmente de acidentes pessoais, justamente para ter uma proteção, né? Para deixar a família segura em caso de um acidente ou qualquer coisa que a família precise de dinheiro para sustentar temporariamente alguma situação de saúde ou acidente. Eles também usam cartões de crédito dos simples, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a pessoa é super milionária, é óbvio que ela tem aquele cartão de crédito Platinum, Mega, Whatever, né? Que a gente não sabe nem falar o nome. E não, pelo contrário, eles não só têm esses cartões de crédito Visa, Master, como inclusive eles compram em lojas do tipo que nós poderíamos pegar dos Estados Unidos, Sears, aquelas lojas grandes de varejo. Pois é, não são lojas de marcas e grifes famosas. E olha só, as pessoas que têm o DNA da mente rica, eles fazem financiamentos para aumentar ativos. O que significa isso? Eu sempre gosto de citar nesse item um cliente que eu tive lá quando eu trabalhei com um empréstimo consignado há anos atrás. Esse cliente ele passou 2 anos estudando como investir na Bolsa de Valores. E aí o que ele fez? Quando ele se sentiu preparado para começar a investir na Bolsa de Valores, ele tomou um empréstimo consignado na época, que era o juro mais baixo. Ele fez um empréstimo de R$5.000, sendo que isso ele me contou, né? Que se desse tudo errado e ele não conseguisse, por alguma razão, ter os resultados que ele esperava, ele teria condições de pagar essas parcelas com muita tranquilidade, sem mexer no padrão de vida nem no orçamento dele, conforme já a preparação que ele tinha feito financeira, né? Então foi interessante, porque 2 meses depois ele me ligou e pediu o boleto de quitação, porque ele tinha conseguido os resultados, inclusive, maior do que ele esperava. Ou seja, ele fez um financiamento para aumentar ativo e correu um risco calculado. Isso me chamou a atenção e mostra uma característica do DNA da mente rica. E como vocês que estão aqui hoje conversando com a gente, ouvindo essa nossa palestra, vocês já têm aí um grande diferencial em relação à maioria da população, pois as pessoas de DNA da mente rica estudam educação financeira. Então, parabéns, né, Marlise? Parabéns! E uma dica próspera para finalizar o nosso terceiro passo é: tudo que acreditar com confiança vai se transformar em sua profecia autorrealizável. Quem disse isso foi Vilela da Mata, o fundador da Sociedade Brasileira de Coaching, e nos traz aqui uma reflexão justamente da mentalidade, né? Porque se eu acredito que não vai dar certo, não vai dar certo. Agora, se eu colocar toda a minha força, toda a minha determinação e toda a minha crença em as coisas vão dar certo, obviamente que eu começo também a prestar atenção nas oportunidades e começo a construir um caminho muito mais sustentável. E o nosso quarto passo de investimento para um futuro próspero é definir onde eu quero chegar.
A gente pode ver aí nessa figura do fundo que tem um alvo a ser acertado. Esse alvo é o seu alvo financeiro, o alvo da sua vida financeira. Onde você quer chegar financeiramente falando? Segura aí. Antes de nós pensarmos sobre isso, eu quero resgatar com você um dos passos anteriores que falava sobre o lugar de partida. Quando realmente a gente sabe, conhece o lugar de onde a gente está partindo, fica muito mais fácil de almejar, de sonhar esse lugar onde eu quero chegar. Claro que esse lugar onde nós queremos chegar, financeiramente falando, ele deve ser um lugar desejável e agradável para você, antes de definir se ele é possível ou não. Por isso é tão importante o sonho, por isso é necessário sonhar. E é muito interessante porque quando nós somos crianças, nós sonhamos e sonhamos muito. Sonhamos acordados, sonhamos com pessoas, sonhamos com lugares, sonhamos com coisas, com brinquedos, enfim. A vida de uma criança é de sonho. E quando nós crescemos, muitas vezes esses sonhos são podados da nossa essência. De alguma forma, a gente deixa de sonhar, passa a racionalizar muitas coisas e não acredita mais nos nossos próprios sonhos. Então, esse passo é convidar você a sonhar. Quero te convidar a fazer esse sonho. Sonhar junto com a sua família, com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão ao seu redor. Vamos voltar um pouquinho lá no outro passo anteriormente falado, que é o lugar onde nós estamos hoje. Lembra da necessidade de fazer o controle financeiro, de você ser o autor da sua história financeira? Aquele que escreve realmente um novo futuro? Pois é, quando eu conheço justamente esse lugar onde eu estou financeiramente falando, conheço as minhas contas, muitas vezes eu crio para mim até um alívio financeiro. Enquanto isso está nas trevas, está na escuridão, é muito difícil de eu conseguir dar um passo a mais financeiramente, porque eu desconheço o lugar, o ponto de partida. Vou dar um exemplo bem prático, quer ver? Eu tô aqui em Florianópolis, eu sou natural daqui e a Paula não é daqui. Paula, de onde tu é mesmo? Eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Então, se eu não sei de onde que eu estou saindo, Paula, quanto tempo eu vou levar até Presidente Prudente? Vai depender de onde você estiver, com certeza. Depende de onde eu estou. Então, se eu estou saindo de Florianópolis e vou de carro, eu levo? Em torno de 12 horas. 12 horas. Se eu decidir dar uma passadinha em Minas Gerais antes de ir para Presidente Prudente? Não tenho a mínima ideia. Então, você percebe que o meu ponto de partida e o meu ponto de destino, ele pode ser o mesmo, mas o caminho que eu vou fazer até lá, daqui a pouco a gente chega lá. Mas o mais importante disso tudo é os nossos sonhos que estão contemplados muitas vezes nesse caminho. Esse caminho, ele também é tão importante quanto o nosso objetivo a chegar. E aí, para isso, a gente traz uma outra figura aqui que quer passar para vocês de materialização de sonhos. Olha só quantos sonhos que nós temos aí, trazemos para você contemplar. Talvez o seu sonho maior seja a sua casa, uma casa própria, talvez seja o seu casamento dos sonhos, talvez seja simplesmente a sua família feliz caminhando pela praia, se divertindo. Ou seja, o dinheiro, ele é um meio e não o fim de tudo, entende? Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, ele pode ser trabalhado como o dinheiro como sendo o meio das nossas conquistas. Agora, tem uma grande diferença. Muitas pessoas criticam, mas sonhar, a gente só fica lá voando nos pensamentos e não traz isso para ação, não traz isso para a prática. Bom, um dos primeiros passos é a materialização desses objetivos, ou seja, nós sonhamos e materializamos. Especialistas da neurociências do comportamento falam que 80% dos nossos objetivos eles são realizáveis se nós colocarmos no papel, se nós fizermos um quadro de sonhos, se nós conseguirmos contemplar isso visualmente. E daí a gente pode até trazer algumas histórias. Aqui em Florianópolis é muito comum de pular onda na virada do ano. Tem algumas outras histórias que a princípio são crenças de que se eu fizer tal coisa, algo vai me acontecer de bom. Tem uma cliente da Paula que costumava escrever dentro de um ovo na virada do ano o seu propósito, o seu objetivo para o ano seguinte. E ela comentava que, nossa, não é verdade que ele acontece mesmo? Olha só, de acordo com a neurociência, se eu escrevo o meu objetivo, ele aumenta em 80% a chance de realmente ele acontecer. 80% de materialização e 20% a gente vai para ação. Isso porque, na verdade,
se eu internalizo isso, se eu tenho, por exemplo, um quadro de sonhos desse na porta da minha casa, toda vez que eu entro, toda vez que eu saio, eu observo os meus objetivos financeiros, é claro que inconscientemente ou até conscientemente eu vou trabalhar, eu vou achar oportunidades para que aquilo aconteça. Então fica muito mais simples da gente chegar perto dos nossos sonhos, de chegarmos perto dos objetivos a partir da consciência daquilo que é importante para nós e para nossa família. Então, decida o que é certo e bom, agradável para você, antes de definir se é possível ou não. Onde você quer chegar financeiramente falando? E aí eu vou te dar uma dica próspera. Olha só. E ela é uma dica próspera, inclusive bíblica. Ela é extraída de um livro da Bíblia, que diz assim: escreve a visão, grava sobre tábuas, para até quem passe correndo possa vê-la. Ou seja, quem enxergar de longe isso possa saber que essa é a tua visão, é o teu propósito, é realmente os teus sonhos que estão por aí. E agora vamos então ao nosso quinto e último passo. Lembrando que estamos aqui falando sobre educação financeira, investindo para um futuro próspero. Então, o nosso quinto passo é planejar e agir. Como a Marlise já estava trazendo aqui para a gente, né? 80% dos nossos objetivos, eles já se tornam realizáveis e passíveis de alcançar os resultados esperados a partir do momento que a gente materializa, que a gente coloca no papel. E aí nós temos uma frase que a gente sempre traz essa frase porque ela é muito objetiva e simples, assim como o planejar e agir, né? É a frase do Laio Ribeiro que está aí na tela para vocês lerem com a gente. Então ele diz: para transformar um sonho em uma meta realizável, coloque uma data. Então, nesse momento que a gente escreve a data que a gente quer alcançar, a gente pode, inclusive, verificar se essa meta é realizável, se essa meta é viável ou não. Então, falando em planejar e agir e colocar uma data, eu estava conversando recentemente com uma cliente e nós colocamos uma meta, nós criamos uma meta bem ousada para ela, que ela deveria realizar em 6 meses. Essa meta era atingir um faturamento de 20 mil reais, sendo que ela sairia hoje de um faturamento em torno de 3 mil reais para 20 mil reais nesse período, né? E uma pergunta que eu costumo sempre fazer quando estamos fazendo uma análise de metas e objetivos é: essa meta é atingível? Ou seja, não adianta nada eu colocar uma meta como, por exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. É atingível eu emagrecer 20 quilos em um mês? Com saúde não, né? Agora, se eu colocar que eu quero emagrecer 20 quilos em um ano, aí sim, aí eu consigo fazer um planejamento, fazer um regime, fazer exercício físico e atingir com saúde esse meu resultado. Então, quando a gente foi verificar se essa meta era realmente atingível ou não, ela me passou, né, que a sensação que ela tava era até de ansiedade. Ela falou: Paula, eu não vou conseguir atingir tudo isso de faturamento em tão pouco tempo, dada a estrutura do negócio dela, ok? Então, a gente começou a conversar e instituímos que essa nova data seria em um ano. Ela já se sentiu bem melhor, bem mais aliviada, porém, na hora que a gente começou a desenhar o processo desses 12 meses no qual ela trabalharia para atingir essa meta, ela ainda estava se sentindo incomodada. Foi então que a gente verificou que o que ela precisava imediatamente e que ela poderia fazer em 30 dias era atingir um objetivo de curto prazo muito mais tranquilo e que já traria para ela uma nova direção, um novo foco, inclusive a motivaria a buscar efetivamente essa outra meta, que era a meta maior dos 20 mil reais. E nós verificamos dentro do cenário atual dela, que inclusive a Marlise trouxe agora recentemente para a gente, essa importância da gente saber onde a gente está, né? Então nós verificamos dentro do cenário atual dela que o que ela precisava para tomar essa força, esse impulso, era conseguir aumentar em R$ 1.500 o faturamento dela. Então, a moral da história disso que eu estou trazendo para vocês é que, primeiro, verifique o quanto essa data torna a tua meta realmente atingível ou não. Saiba como está o seu cenário atual para que você possa determinar as metas meio que vão te levar em direção a essa meta maior e, principalmente, escreva no seu planejamento os objetivos de curto,
de médio e de longo prazo. Assim, com certeza, você vai conseguir realizar e vai vendo os resultados acontecerem, porque se vocês prestarem atenção comigo, os próprios resultados, eles são motivadores. E o contrário também é verdadeiro, porque se eu superestimo demais o que eu posso fazer, como diz Vilela da Mata, né, Marlise? Ele diz assim pra gente, né, que se você superestima o que você pode fazer em 6 meses, você acaba, inclusive, se sabotando, porque fica difícil demais de concretizar. Em contrapartida, você pode superestimar mais aquilo que você pode fazer num prazo maior, desde que você crie um planejamento sistemático para caminhar passo a passo em direção aos seus objetivos, ok? Então, uma reflexão muito importante que a gente traz aqui para vocês, já caminhando para o fim desse nosso bate-papo, é sobre sacrifício versus sofrimento. Nós somos criados numa educação que, inclusive religiosamente, arcaicamente falando, nós somos treinados a pensar como mártires, né? Se vocês puxarem na memória de vocês, na nossa cultura, assim, quem sofre, esse é bom, essa pessoa é guerreira, essa é batalhadora, não tem essas falas assim que a gente ouve corriqueiramente? E isso traz pra gente uma conotação de sofrimento, como se para a gente atingir os nossos objetivos, a gente tivesse que estar sempre se esforçando demais. E na realidade, quando a gente traz à luz a consciência daquilo que a gente quer, eu sei onde eu quero chegar e eu consigo traçar um caminho para eu alcançar esse objetivo, eu já não sofro mais, eu sacrifico. Ou seja, eu passo a renunciar com consciência a certas coisas porque eu sei que essa jornada vai valer a pena. Então, um exemplo disso é, por exemplo, uma pessoa que ela está escrevendo um livro, e ela decidiu que ela quer entregar esse livro para edição em 1 ano. Aí ela avisa, inclusive, os amigos que ela vai começar a escrever esse livro, ela vai precisar se dedicar mais tempo, tem finais de semana que ela não vai conseguir sair, ela vai ter que se privar de algumas atividades sociais que ela costumava fazer, ela vai ter que estudar mais, ela vai ter que fazer esse período de dedicação mais intensiva para que ela consiga cumprir com esse prazo e realizar esse sonho. E a dica próspera que consolida o nosso 5º e último passo, que é o planejar e agir, é: crie metas para poupar. Exemplo, poupança do carro, poupança da viagem, poupança do curso e assim por diante. Pensando nessa dica, eu quero trazer um pouquinho para vocês a ideia das pequenas intervenções que a gente pode fazer no nosso dia a dia dentro do nosso orçamento. Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente vai olhar para as nossas finanças, a gente acha que vai ser muito pesado, que nós vamos ter que se privar de fazer um monte de coisa. E não é por aí. Tem várias coisas que a gente consegue cortar com pouquíssimo esforço ou quase nenhum sofrimento. Um exemplo pessoal é da água com gás. O pessoal já está acostumado, quem nos conhece, já está acostumado a ouvir esse exemplo, né? Eu gosto bastante de tomar água com gás. Só que toda vez que eu ia sair de casa para trabalhar, qualquer coisa do gênero, eu passava num posto de gasolina e comprava água com gás a R$ 2,75. Além de me desviar da minha rota, eu gastava tempo, às vezes tinha fila e assim por diante. E muitas vezes, para ser bem sincera, não era nem muito bem atendida. Aí o que aconteceu? Um belo dia me caiu a ficha, né? Falei, puxa, eu posso comprar água com gás no supermercado, posso pagar muito mais barato, além de tudo ainda vou economizar esses valores e comprar uma água com gás que eu gosto muito mais da marca. Vou ter ela geladinha em casa, saio e ainda vou economizar o percurso e assim por diante. Então percebe, gente, que você pode fazer, desde que você esteja ciente do que você está gastando. Para isso é necessário voltar lá ao nosso segundo passo, que é saber como está o seu cenário atual, fazer um controle diário de despesas e com pequenas intervenções no seu comportamento financeiro, você pode fazer sobrar dinheiro para que você guarde o dinheiro e automaticamente tenha reservas para realizar os seus sonhos e seus projetos. É isso aí, nós estamos chegando ao final dessa conversa, dessa palestra e queremos rever com você esses 5 passos para um futuro próspero, esses 5 passos
dentro da parte de investindo no seu futuro, na sua prosperidade. Vamos trazer essa frase então de Jacó Petri, que diz: a prosperidade não é consequência do peso que você carrega, mas da leveza que você é. Nisso, nós passamos por 5 momentos então nessa palestra. Primeiro passo, aprender sobre dinheiro. Ensinamos um pouquinho para você do que é dinheiro e finanças. Segundo passo, tomar consciência da situação atual. Lembra? Fazer as planilhas, fazer os controles, ser realmente o autor da sua vida financeira. Mudar a mentalidade com relação ao dinheiro e finanças foi o nosso terceiro passo. O nosso quarto passo, identificar o lugar desejado, onde eu quero chegar financeiramente falando. E o nosso quinto e último passo, planejar e ir para a ação. É hoje mesmo que começa a sua mudança financeira. A sua vida mais próspera inicia aqui. Vamos junto conosco? Se quiser conhecer mais então sobre o nosso projeto e os nossos produtos Semente Próspera, além das palestras, temos workshops, treinamentos empresariais, programas de empreendedorismo, terapia financeira e coaching financeiro, essa é individual, somente para você. Os nossos contatos estão logo aqui, nosso site www.sementeprospera.com.br, e nós vamos adorar receber o seu e-mail com os principais aprendizados dessa palestra. Que tal mandar para a gente? contato@sementeprospera.com.br. Para mim foi uma imensa satisfação estar com você. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e tenha uma linda vida próspera aí pela frente. Muito obrigada, realmente é uma grande honra ter estado com vocês nesses minutos aí e falar sobre prosperidade. Realmente compartilhar a nossa missão é muito impactante e convidamos você a também ser um multiplicador dessa ideia, tanto compartilhando o nosso site, entrando na nossa página do Facebook, que também é o Semente Próspera, e nos dando a honra de saber como foram seus aprendizados e o que você pode compartilhar com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Até!